Esta noite, enquanto o mundo adormece, algo silencioso e poderoso começa a se mover em sua vida. Há promessas que só se revelam no escuro, quando o coração escolhe o secreto e a boca escolhe o silêncio. Você está prestes a ouvir palavras que vão trabalhar por você enquanto dorme. E o mais surpreendente é que, quando começar a acontecer, você não vai precisar contar a ninguém. Só você e Deus saberão. Respire fundo. Entre em paz. Você chegou ao lugar certo. Aqui no canal O Código da Prosperidade, nós unimos fé viva e mentalidade dirigida. E antes de prosseguirmos, quero ouvir você. Escreva agora nos comentários uma única palavra de compromisso para selar este encontro. Compromisso. Essa palavra é o seu sim interior. Ela é a porta pela qual o invisível começa a passar. O tema de hoje é simples e profundo. Ouça ao dormir e não conte a ninguém o que vai acontecer. Jesus disse que há recompensas que nascem no secreto. É nesse espaço que a colheita silenciosa começa. Napoleão dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Quando você une isso à presença de Deus, você não força o futuro, você permite que ele floresça. Fique comigo até o fim. A cada minuto vamos ativar camadas que, unidas, acendem um processo que segue mesmo quando você não percebe. Há um momento nesta mensagem em que tudo se alinha e você vai sentir. Feche os olhos por um instante. Enquanto minha voz te conduz, decida internamente guardar o que receber. Não discuta com ninguém. Não explique. Não se justifique. O segredo preserva a semente. A partir de agora, sua noite será um altar onde a prosperidade é plantada com sabedoria e regada em silêncio. Capítulo 1. O silêncio que ativa o invisível. As palavras de Jesus são o nosso alicerce. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esta é a chave que inaugura a nossa prática noturna. O secreto é mais do que um lugar físico. É uma postura do coração e da mente. É decidir que o que está nascendo em você é santo e não precisa de aplauso para existir. Napoleão dizia que a mente se torna aquilo que mais ocupa seus pensamentos. À noite, quando as distrações se calam, o que permanece é o que governa. Por isso, o silêncio é ativo, não passivo. No silêncio, você escolhe o que vai permanecer. Você seleciona a semente. Você dá instruções à sua mente e entrega a execução a Deus. Vamos iniciar com uma microprática para esta primeira noite. Deite-se confortável, coluna apoiada, mandíbula solta. Inspire contando até 4, segure por 2, expire contando até 6. Repita 3 vezes. Enquanto respira, diga em voz bem baixa, quase um sussurro, esta frase de aliança: eu entro no secreto e o secreto trabalha por mim. Não force nada. Permita que a frase assente como uma pedra de fundamento. Agora plante a primeira semente de pensamento. Escolha uma área da sua vida onde a provisão precisa fluir. Pode ser finanças, trabalho, propósito, relacionamentos. Nomeie em silêncio. Em seguida, declare de forma simples: o Senhor me guia e me abre portas adequadas. Essa declaração tem 2 forças em uma. Ela honra a direção de Deus e orienta a sua mente para reconhecer portas. Napoleão dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Quando você pronuncia portas adequadas, sua mente começa a filtrar caminhos e a afastar atalhos disfarçados. Momento de reflexão. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? O que fica quando as vozes se calam? Pergunte a si mesmo: o que merece permanecer em mim enquanto durmo? Guarde a resposta. Não fale dela. Apenas escreva em uma linha, em um papel que ficará ao lado da cama. Uma linha. Clara, direta, sem exageros. Esta linha será a instrução que o seu interior levará para a noite. Agora invoque o secreto. Diga em silêncio: Pai, eu entro no teu secreto e recebo tua recompensa que não se explica, apenas se manifesta. Sinta a paz se expandindo. A quietude não é ausência de poder, é o terreno onde o poder age sem resistência. A partir desta noite,
você vai acordar com pequenas percepções, ajustes sutis, ideias simples que abrem caminhos. Não fale delas. Agradeça e caminhe. Antes de avançar, escolha um sinal pessoal de reverência ao processo. Pode ser colocar a mão sobre o coração por alguns segundos ao deitar ou apagar a luz com uma frase curta. O segredo está trabalhando. Esses gestos repetidos se tornam âncoras. Eles dizem à sua mente que há algo maior em andamento. Assim você mantém a atenção no essencial e guarda a energia que antes se dissipava em explicações. Se esta mensagem já tocou você, confirme seu pacto de silêncio e fé escrevendo nos comentários a palavra compromisso. Isso fortalece o seu foco e ajuda outras pessoas que chegam aqui a entender que existe um movimento de transformação acontecendo. Respire. Permaneça. O secreto está ativo. Há uma aliança que se firma quando a casa silencia e a luz se apaga. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esta é a promessa que sustenta o nosso pacto noturno. Ao deitar, você entra no secreto não apenas para pedir, mas para concordar com o que Deus já está movendo. O pacto começa com concordância interior. Napoleão dizia que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo definido. No pacto noturno, o seu desejo deixa de ser grito e se torna direção. Você não corre atrás do que falta. Você se alinha com a fonte. Quando o desejo se ordena diante de Deus, a mente recebe um mapa simples e direto. E simplicidade é poder quando se trata de sono e prosperidade. Faça assim hoje à noite. Antes de deitar, coloque um copo com água ao lado da cama, como um símbolo de provisão contínua. Fique 1 minuto em pé, com a mão sobre o coração, e diga de forma calma, cadenciada, 3 vezes: eu aceito a provisão que já está vindo ao meu encontro. Eu aceito a direção que fecha portas erradas e abre as certas. Eu aceito o favor que me localiza. Em seguida, apague a luz e deite. Esta sequência não é superstição. É foco. Ela prepara o seu interior para receber sem resistência. O pacto noturno tem 2 colunas. A primeira é o silêncio. Não explique seus movimentos. Não compartilhe seus esboços. Jesus ensinou a orar em secreto e prometeu recompensa. Guarde suas percepções como quem guarda uma semente rara. A segunda é a constância. Noite após noite, a mesma postura. Napoleão dizia que a persistência é ao caráter o que o carbono é ao aço. Persistência quieta transforma a intenção em estrutura, e estrutura sustenta a abundância. Agora, leve sua atenção para a respiração e faça um acordo com suas próprias palavras. Repita em voz muito baixa, somente você e Deus. Pai, eu te dou meu descanso e recebo teu governo sobre meu amanhã. Minha mente repousa, teu espírito trabalha. Meu coração silencia, tua sabedoria me conduz. Permita que cada frase assente como um peso de paz dentro do peito. Sinta o corpo responder. A respiração fica mais ampla. A testa relaxa. O peso do dia se dissolve como gelo ao sol. Momento de reflexão. O que ainda precisa ser entregue para que o seu sono seja altar e não arena? É uma preocupação, é um nome, é um prazo. Coloque isso nas mãos de Deus agora, sem justificar, sem negociar. Apenas entregue. Se for importante, voltará na hora certa com uma solução simples. Se não voltar, foi liberado. Esta entrega é parte do pacto. Sem entrega, não há espaço para a nova direção chegar. Antes de fechar os olhos, faça uma pergunta silenciosa, que abrirá caminhos pelas próximas horas. Qual é o próximo passo simples para que a provisão encontre minha vida com facilidade? Não busque a resposta agora. Deixe que ela chegue pela manhã, em forma de ideia, de pessoa certa, de oportunidade discreta. Quando vier, não anuncie. Agradeça e ande. O pacto noturno floresce no cotidiano que ninguém vê. Amanhã, ao acordar, beba a água que você separou como quem sela uma aliança. Em seguida, escreva em uma linha o que percebeu. Apenas uma linha, clara e viva. Depois, guarde. Não é para postar, não é para explicar.
é para firmar raízes no invisível. O segredo mantém a seiva circulando e preserva o movimento até que os frutos apareçam sem barulho. Há uma lei silenciosa que governa as noites e os dias. Tudo o que o ser humano semeia, isso também colherá. Quando Jesus falou da semente lançada em boa terra, ele estava descrevendo um processo interno. O coração é a terra. A palavra é a semente. O hábito noturno é a chuva que rega. É por isso que antes de deitar você precisa escolher o que vai plantar. O sono é o campo mais fértil da sua vida. Napoleão dizia que o desejo definido é o ponto de partida de toda a realização. Desejo definido não é ansiedade, não é desespero, não é corrida. É alvo claro, escolhido com reverência diante de Deus. Quando você deita com um desejo definido em aliança com o céu, sua mente entra em alinhamento e começa a reconhecer caminhos que o dia, sozinho, não enxergou. O desejo é a semente. A aliança é a cerca que protege a semente. A prática é a rega que transforma a semente em fruto. Esta noite, você vai plantar uma única frase semente. Apenas uma. Simples, concreta, afirmativa e alinhada à vontade de Deus. Lembre-se do que já foi dito. O secreto preserva a semente. Não explique essa frase para ninguém. Você e Deus. Pegue um papel e escreva em letra calma. Eu sou guiado com favor para oportunidades certas e justas. Se a sua área é financeira, mantenha a frase limpa. O excesso de palavras espalha a força. Se a sua área é propósito, traga a clareza do serviço. Eu encontro o lugar onde o meu dom serve e é recompensado. Observe como a frase pousa dentro de você. Se houver paz, você encontrou a semente. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. À noite as palavras descem mais fundo. Por isso sua frase semente será falada apenas uma vez, com respeito, antes de dormir. Não é mantra mecânico, é acordo. Você fala para alinhar e depois silencia para permitir. Napoleão dizia que pensamentos misturados com emoção tornam-se ímãs poderosos. O tom da sua voz precisa carregar fé serena, sem exagero, sem pressa. Fé serena é fé madura. Agora, prepare a terra. Alguns segundos de respiração, a mão sobre o coração, os ombros relaxados. Diga em voz baixa a sua frase semente. Em seguida, acrescente um reconhecimento santo. Pai, eu confio na tua direção e recebo o teu favor. E pare. Não acrescente justificativas. Não brigue com sua mente. Deixe que o que foi plantado desça e se instale. É como água entrando em solo seco. O excesso de movimento não ajuda a água a penetrar. O silêncio ajuda. Momento de reflexão. O que você tem dado como alimento ao seu interior nos minutos finais antes de dormir? Notícias que inquietam. Conversas que ferem. Vídeos que aceleram. Hoje você muda a dieta noturna da sua alma. Antes de fechar os olhos, a última coisa que entra precisa ser semente de futuro, e não espinho de distração. Escolha uma imagem simples que represente a sua frase. Pode ser uma mesa arrumada, uma porta que se abre sem esforço, uma mão assinando um contrato justo. Segure essa imagem por poucos segundos e solte. Sua mente entendeu. Napoleão dizia que a imaginação é o ateliê da alma. Você não vai montar um filme de 2 horas. Vai oferecer um quadro, um cheiro de cenário e deixar que Deus complete o resto enquanto você dorme. Se durante o dia vierem pensamentos contrários, você não luta com eles, você os substitui. Reconhece, agradece a proteção de Deus e volta para a frase semente. O segredo não precisa de plateia, precisa de coerência. Se esta palavra está acendendo algo dentro de você, escreva nos comentários apenas uma palavra para selar que a semente já foi lançada. Escreva semeado. Essa atitude simples fixa foco e chama outros a entrarem nesse movimento de transformação silenciosa. Eu leio cada comentário com honra, porque sei que aqui estão nascendo histórias que não pedem atenção, mas merecem gratidão. Agora, uma prática breve para tornar seu quarto uma boa terra. Ao apagar a luz, toque a moldura da porta e diga baixinho:
Que este ambiente seja solo santo, que meu sono seja rega, que minha colheita seja testemunho do teu favor. Entre e sinta a mudança de atmosfera. O corpo entende quando a alma decide, e quando o corpo percebe esse sinal, ele coopera. Você dorme mais profundo, acorda mais claro, percebe atalhos sendo fechados com gentileza e portas adequadas se abrindo sem esforço. Talvez você note nos próximos dias pequenos movimentos, um e-mail respondido com facilidade, uma conversa que se direciona de forma inesperada, uma ideia simples que organiza suas finanças. Não conte a ninguém, apenas agradeça e ande. A gratidão silenciosa é adubo. Ela faz a raiz descer, e raiz profunda antecede fruto maduro. Guarde isto. O que você planta antes de dormir não é apenas frase, é posição. Você está dizendo ao céu e à sua mente o que tem permissão para crescer. E tudo o que tem permissão para crescer, cresce. Se por algum motivo você se perceber inquieto hoje, não desista da noite. Apenas simplifique ainda mais. Uma frase, uma imagem, uma entrega. A quietude é a ponte pela qual a abundância atravessa. Quando a luz se apaga, a semente ganha espaço. Quando o silêncio se instala, o processo acelera. E quando você escolhe não contar a ninguém, você protege a força até que o fruto fale por si. Durma com isso. A colheita já começou no invisível. Existe uma lei espiritual e mental que governa o seu descanso. Aquilo que você mantém diante de si, disso você se alimenta. A Escritura diz: ponho o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Quando você deita com um foco santo, você dá uma direção simples para a sua mente seguir durante a noite. O foco é um trilho. Sem trilho, a energia se dispersa. Com trilho, ela constrói. Napoleão dizia que a clareza de propósito é o ponto inicial de todas as conquistas. No sono, clareza significa uma única instrução, sem ruído, entregue com paz. A mente noturna é como um rio que encontra o caminho de menor resistência. Se você oferece muitas ordens, ela se confunde. Se você oferece uma só, ela flui. É por isso que, a partir de hoje, você vai escolher apenas uma frase guia para cada noite, coerente com a semente que já plantou. Antes de dormir, faça esta sequência curta. Sente-se na cama, alinhe a coluna, ombros soltos. Inspire devagar e diga internamente: eu descanso em Deus. Expire e diga: meu foco o encontra. Repita 3 vezes. Agora, formule a sua frase guia. Ela deve começar com presente, conter direção e terminar com descanso. Exemplos: eu reconheço a oportunidade justa e ajo com calma. Eu escuto a direção certa e avanço com favor. Eu vejo a porta adequada e entro com paz. Fale uma vez, suave, e permita que a frase desça. Depois, silêncio. O silêncio é parte da instrução. A Bíblia nos adverte sobre o ânimo dobre, a mente dividida. Quem tenta segurar muitos pensamentos à noite acorda cansado. Quem entrega uma instrução clara, acorda fortalecido. Faça um teste simples. Se a sua frase guia não cabe em uma respiração, ela está longa demais. Reduza. Napoleão dizia que a concentração é o segredo do poder. Concentração noturna é escolher uma única janela para olhar e manter-se ali até adormecer. Momento de reflexão. O que tem capturado o seu foco nos últimos 5 minutos antes de dormir? A tela acesa. A conversa sem propósito. A lembrança da dívida. Hoje, você recolhe a atenção como quem recolhe fios soltos e a amarra em uma âncora. Qual será sua âncora esta noite? Escreva em uma linha e feche o caderno. Não mostre, não explique. Guarde. Agora, uma prática de alinhamento para quando a mente quiser correr. Se pensamentos paralelos surgirem, não lute com eles. Agradeça por te mostrarem onde estava o excesso e retorne à frase guia acrescentando um reconhecimento. Pai, eu ponho tua presença diante de mim e fico firme. Repita uma vez e pare. Imagine sua frase como uma luz discreta no corredor. Você não precisa de holofotes.
Precisa de um fio de luz constante que mostre o próximo passo. Talvez, ao adormecer, venham imagens breves. Uma porta se abrindo, uma mesa preparada, uma assinatura tranquila. Observe e deixe passar. Você não precisa agarrar a imagem. Apenas confirme por dentro. Sim, é por aí. A confirmação interna é mais valiosa do que a explicação externa. É assim que o coração permanece inteiro. Se esta palavra está posicionando você, deixe nos comentários apenas uma palavra para selar a sua decisão de foco. Escreva focado. Essa afirmação pública, ainda que discreta, organiza a sua intenção e ajuda outras pessoas que estão chegando aqui a entender que há um caminho simples sendo trilhado. Por fim, estabeleça um pequeno rito para marcar o início do sono focado. Apague a luz com a palma aberta, toque suavemente o travesseiro e diga de forma serena: meu foco está em Deus e minha mente o segue. Deite e permita que o corpo receba essa ordem com alívio. Quando a noite segue uma instrução clara, o amanhecer entrega respostas que não pedem anúncio, apenas gratidão e passos firmes. Há orações que são portas. Quando pronunciadas com o coração inteiro e silêncio consciente, elas moldam o interior e abrem caminho no exterior. A Escritura diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esta é a base da oração codificada. Não é discurso longo. É verdade simples, falada com fé serena, repetida à noite e guardada em secreto. O Salmo 23 nos lembra que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Este nada nos faltará não é pressa, é providência constante. Em Provérbios está escrito que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando você une essas duas afirmações, sua alma aprende a descansar enquanto a provisão é alinhada. Napoleon dizia que a fé é a cabeça executiva da mente. Fé em Deus coloca a mente no trilho certo, sem excesso de esforço. Antes de entrarmos na oração, ajuste o ambiente interno. Sente-se na cama, coluna apoiada, respiração suave. Coloque a mão sobre o coração e reconheça a presença de Deus perto. Não precisa sentir algo extraordinário, apenas reconheça. Diga calmamente: tu estás aqui. Eu estou diante de ti. Meu descanso é teu. Pronto. Agora vamos à oração codificada para ser ouvida e falada uma vez, todas as noites, por um ciclo de 30 noites, em silêncio de exposição. Você não vai explicar a ninguém. Vai praticar e permitir que os frutos falem quando for a hora. Oração codificada. Pai, eu entro no teu secreto. Tu és meu pastor. Nada me faltará. Tu preparas para mim uma mesa, mesmo quando não vejo saída. Tua sabedoria me guia aos passos simples que abrem portas justas. Eu recebo a tua paz, que guarda minha mente e meu coração. A bênção que vem de ti enriquece e não traz peso. Eu renuncio à pressa, ao medo e à comparação. Eu abraço a diligência, a integridade e a alegria no processo. Coloca diante de mim a oportunidade certa, no tempo certo, com as pessoas certas. Dá-me discernimento para dizer sim onde tu estás e não onde não estás. Que o favor me localize, que a provisão me encontre e que eu reconheça. Eu semeio em silêncio e colho com gratidão. O que começa em secreto floresce em paz. Em nome de Jesus, amém. Permita que cada linha desça devagar. Não corra. Se alguma frase tocar você com mais força, repita em silêncio dentro do peito. A oração codificada funciona como mapa. Ela honra Deus, dá instruções claras ao seu interior e elimina excessos. Napoleon dizia que pensamentos organizados se tornam planos, e planos executados com fé produzem resultados. Este é o seu plano noturno, uma oração que organiza o coração para que a mente trabalhe bem enquanto você descansa. Agora, ancore essa oração em duas imagens simples. A primeira é uma mesa preparada. Veja uma mesa com o que você precisa para atravessar esta fase com dignidade e clareza. A segunda é uma porta adequada se abrindo sem esforço. Não force a imagem. Apenas ofereça ao seu interior um quadro breve. A Bíblia diz que o Senhor abre e ninguém fecha.
Esta verdade manterá sua esperança limpa. Momento de reflexão. Qual palavra da oração codificada você mais precisa hoje? Paz, discernimento, oportunidade, favor. Escreva essa palavra em uma linha e guarde. Não explique a ninguém. Falar demais sobre o que ainda está nascendo enfraquece a força do processo. Silêncio é proteção. Jesus ensinou a orar em secreto e prometeu recompensa. Você está honrando esse caminho. Se, durante o dia, surgirem pensamentos de insuficiência, responda com um trecho da oração. Nada me faltará. A bênção que vem de ti não traz peso. Eu renuncio à pressa. 3 respostas bastam para reposicionar o coração. Não discuta com a preocupação, apenas substitua. A preocupação se alimenta de conversa. A fé se alimenta de lembrança. Antes de dormir, coloque a mão sobre o travesseiro e cele a noite com uma frase curta. A mesa está preparada. Ou, a porta adequada está se abrindo. Depois, silêncio. Você não precisa repetir muitas vezes. Uma vez com fé, vale mais do que muitas vezes com ansiedade. Sua mente noturna aprende rápido quando encontra coerência. Se esta oração encontrou lugar em você, escreva nos comentários uma palavra para selar. Escreva selado. Isso organiza sua intenção e ajuda outras pessoas a entrarem neste movimento de entrega e foco. Eu leio com honra porque sei que por trás de cada selado existe uma história que Deus está guiando com precisão. Ao longo das próximas noites, perceba os sinais discretos, ideias simples, convites justos, portas que se fecham com paz. Em todas as ocasiões, agradeça e ande, não anuncie. A gratidão silenciosa faz a raiz descer, e raiz profunda sustenta frutos duradouros. Durma nesta verdade. O que foi orado com fé, guardado em secreto e regado com constância, encontra seu caminho até você. Sempre. Há riquezas que se perdem quando são expostas cedo demais. Jesus alertou: não deis o santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas. Pérola é aquilo que Deus está gerando em você no silêncio. Santo é o processo que ainda está tomando forma. O segredo não é medo, é zelo. É a cerca que protege o jardim até a estação do fruto. Napoleon dizia que a energia, quando dispersa, enfraquece os resultados, mas, quando concentrada, move montanhas. Contar cada passo, explicar cada ideia, responder a toda curiosidade alheia, fragmenta a sua força interior. O silêncio estratégico é um investimento. Ele conserva o calor da sua convicção e impede que opiniões alheias esfriem o que ainda está assando no forno de Deus. Como se pratica esse silêncio que preserva e, ao mesmo tempo, não isola o coração? 3 escolhas simples. Primeira, fale menos do que sabe e ore mais do que sente. Quando a vontade de compartilhar vier, transforme a fala em oração. Pai, guarda o que estás gerando em mim. Segunda, compartilhe somente com quem sustenta a sua fé, não com quem coleciona dúvidas. Aliança é ambiente. Terceira, crie um lugar sagrado para as anotações. Um caderno que ninguém lê. Ali você registra sinais, ideias e gratidões, sem explicar a ninguém. A Escritura declara que o Pai que vê em secreto recompensa. O segredo é ponte de recompensa, não é esconderijo de medo. Por isso, o guardião do segredo dentro de você precisa estar pacificado. O silêncio que preserva não é o silêncio magoado, é o silêncio confiante. Ele diz por dentro: Deus está trabalhando, e eu não vou interromper o processo com ansiedade ou vaidade. Napoleon dizia que a autodisciplina é a forma mais alta de respeito por si mesmo. Autodisciplina aqui significa escolher onde sua atenção vive e para onde sua palavra vai. Quando alguém perguntar sobre seus passos, você pode responder com dignidade, sem abrir o ventre do seu processo. Estou em um tempo de foco e gratidão. Obrigado por torcer por mim. E segue. Respostas curtas protegem movimentos longos. Momento de reflexão. Em quais conversas você costuma derramar mais do que deveria? Quais pessoas exigem detalhes que drenam sua paz? Quem, ao ouvir você,
devolve incredulidade disfarçada de cuidado. Anote 3 nomes que fortalecem sua fé e 3 ambientes que a enfraquecem. Decida hoje aproximar-se dos primeiros e limitar sua exposição aos segundos. O guardião do segredo é também o curador das fronteiras. Agora, uma prática de silêncio estratégico para as próximas noites. Ao terminar sua oração, coloque a mão sobre a boca por 3 segundos e declare bem baixinho: o que Deus está gerando em mim permanece em paz. Em seguida, toque o caderno fechado e diga: eu honro o processo. Este gesto simples ensina ao corpo que a noite é território sagrado e que não há nada a provar para ninguém. Talvez nos próximos dias surjam oportunidades de falar demais. Você sentirá um toque interno pedindo para guardar. Honre esse toque. As pérolas pedem tempo, as raízes pedem sombra. Quando chegar a hora, o fruto falará com sua própria evidência. Até lá, caminhe leve. Ame as pessoas, mas entregue os detalhes a Deus. Se esta palavra alinhou você, comente agora apenas uma palavra, curta e clara, para selar sua decisão de guardar o que é santo. Escreva pérola. Isso fixa sua postura interna e ajuda outros a entenderem que aqui nós honramos processos que crescem em silêncio. Deite com essa certeza. O que você protege em Deus amadurece. O que você expõe cedo demais se perde no vento das opiniões. O guardião do segredo não está do lado de fora. Ele é o seu espírito instruído que escolhe a paz em vez da performance e a profundidade em vez da pressa. Durma em paz. O invisível está trabalhando. Há pensamentos que se acomodaram como móveis pesados dentro de você. Parecem parte da casa, mas não são. A Escritura diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é trocar móveis antigos por espaço livre para a providência agir. À noite, quando as portas do dia se fecham, você tem a chave mais silenciosa para essa renovação. Napoleão dizia que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Uma crença é um pensamento repetido com emoção até ganhar autoridade interna. Se a crença é estreita, ela fecha portas. Se é alinhada com Deus, ela abre caminho. O que vamos fazer agora é simples e profundo. Vamos desapossar crenças estreitas do trono e entronizar verdades que cooperam com a sua prosperidade e com o propósito que Deus confiou a você. Antes de deitar, pegue seu caderno de secreto. Escreva uma linha com a crença estreita que vem te limitando. Uma linha clara. Exemplos. Dinheiro só chega para quem já tem. Eu não tenho portas abertas na minha cidade. Pessoas como eu não prosperam fazendo o que amam. Leia uma única vez e risque com um traço só de cima a baixo, como quem encerra um contrato antigo. Em seguida, abaixo, escreva a verdade que Deus sustenta e que você escolhe crer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sou guiado para oportunidades justas. Meu dom encontra recompensas honestas. Esta substituição é um ato de autoridade espiritual. Agora, o exercício noturno de reescrita. Com a luz apagada e a respiração calma, fale uma única vez a verdade escolhida, como quem firma documento. Depois, visualize por poucos segundos uma cena simples que prova essa verdade. Você recebendo uma proposta limpa. Você entregando seu trabalho com paz e sendo reconhecido. Você pagando algo com tranquilidade e gratidão. Não force imagens longas. Um quadro basta. Em seguida, silêncio. Deixe que Deus e sua mente, em descanso, façam o restante. A Bíblia afirma que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. À noite, sua confissão não é barulhenta, é firme. Diga em voz serena: em Cristo eu posso avançar. Minha mente está sendo renovada. Portas adequadas se abrem para mim. Napoleão dizia que a fé transforma instruções simples em força invencível. Sua instrução desta noite é abandonar o velho contrato e assinar a verdade nova. Uma vez. Com paz. Momento de reflexão.
De onde veio essa crença estreita que você escreveu? Foi uma frase repetida na infância, um fracasso que ganhou o microfone, uma conversa que te feriu. Reconheça a origem e devolva o peso. Diga por dentro: eu honro minha história, mas não deixo que ela edite meu futuro. Em seguida, agradeça a Deus pela coragem de trocar o móvel pesado por espaço livre. Sinta o corpo afrouxar como quem moveu um sofá grande para fora da sala. Se ao adormecer, pensamentos antigos tentarem voltar com argumentos, não discuta. Responda uma vez com a verdade nova e acrescente um descanso. Pai, tua vontade é boa, agradável e perfeita para mim. E pare. A insistência ansiosa devolve o móvel ao lugar. A confirmação serena estabelece a nova planta da casa. O segredo aqui é a repetição amorosa ao longo das noites, não a força de um momento. Ao acordar, antes de encostar o pé no chão, repita em um sussurro a verdade que escolheu e faça um pequeno gesto físico para selar. Toque a maçaneta da porta e diga: hoje, portas adequadas. Depois, caminhe. Observe os sinais discretos, uma conversa que surge, um contato esquecido que reaparece, uma ideia que organiza o que parecia confuso. Não anuncie. Agradeça e haja. A gratidão silenciosa é cimento que fixa a nova crença no lugar. Se esta palavra está libertando espaço dentro de você, comente apenas uma palavra, simples e viva, para selar. Escreva liberto. Isso alinha seu interior e inspira quem está chegando agora a entrar nesse processo de renovação sem alarde. Guarde isto no coração. Crenças antigas podem ser persistentes, mas não são senhores. Quem governa é a verdade que você escolhe hospedar. Quando a noite chega e você entrega a Deus o direito de renovar sua mente, os móveis se movem, a luz entra e o caminho aparece onde antes havia parede. Durma com esta certeza. O que você honra como verdade enquanto dorme, cresce com você ao amanhecer. Há um modo simples de organizar sua noite para que a prosperidade encontre espaço. Pense em 3 camadas que trabalham juntas enquanto você dorme: palavra, afirmação e imagem. A escritura como fundamento, a declaração como direção, a visão como convite. Quando essas 3 camadas se alinham, o coração descansa, a mente recebe instruções claras e o espírito mantém a porta aberta para o favor de Deus. Primeira camada: palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Antes de deitar, escolha um único versículo que converse com a estação em que você está. Exemplo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Leia em voz serena, uma vez, e pare. A palavra é o solo. Você não precisa explicar o versículo, precisa acolhê-lo. Napoleão dizia que um princípio, quando aceito, governa decisões sem esforço. A palavra é o princípio vivo que governa enquanto você dorme. Segunda camada: afirmação. Depois da escritura, você oferece uma direção curta para a sua mente. Afirmação não é exagero emocional, é norte limpo. Ela deve ecoar o versículo e traduzir sua aplicação para o dia a dia. Exemplos: eu caminho sob provisão justa e paz. Eu reconheço a oportunidade certa e ajo com sobriedade. Eu coloco o reino em primeiro lugar e recebo ordem e aumento. Diga apenas uma vez, com fé tranquila. Napoleão dizia que a repetição inteligente converte ideias em convicções. Inteligente aqui significa pouco, claro e coerente. Terceira camada: imagem. Agora, você mostra ao seu interior um quadro de destino. Uma cena breve que confirma a verdade lida e afirmada. Se o versículo foi "O Senhor é meu pastor", veja-se atravessando um corredor iluminado, encontrando a porta adequada e entrando com paz. Se o versículo fala de acrescentar, veja uma mesa simples, com tudo o que você precisa para a próxima etapa organizado diante de você. Segure a imagem por alguns segundos e solte. Deus escreve o restante do filme enquanto você dorme.
Como aplicar as 3 camadas em poucos minutos? Sente-se na cama, respiração calma. Leia o versículo uma vez. Fale sua afirmação uma vez. Ofereça a imagem por alguns segundos. Depois, silêncio. Feche os olhos e descanse. Se pensamentos dispersos aparecerem, não lute. Volte ao versículo. Repita em um sussurro apenas a primeira frase e reencontre a imagem por um instante. Em seguida, entregue. A entrega sela a camada, a insistência ansiosa a descola. Momento de reflexão. Qual camada precisa de mais atenção hoje? Você tem pulado a palavra. Tem alongado demais a afirmação. Tem transformado a imagem em filme comprido que te desperta. Ajuste. Palavra curta, afirmação clara, imagem breve. O poder está na convergência, não na complexidade. Um exemplo completo para esta noite palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Afirmação. Eu reconheço a porta justa e entro com paz. Imagem. Você passando por uma porta de madeira clara que se abre sem ruído e do outro lado encontra luz, ordem e um papel com o seu nome. Respire essa cena por poucos segundos e solte. Diga por dentro, está feito em Deus. E durma. Napoleão dizia que o hábito é o trilho por onde o trem da prosperidade avança. Se você fizer este roteiro por 7 noites seguidas, perceberá um ajuste sutil na forma como enxerga o dia. Caminhos parecem mais nítidos, interferências perdem volume. A coragem fica mais quieta e mais firme. Não anuncie essas mudanças. Agradeça e caminhe. A gratidão silenciosa aduba a raiz. Se esta construção de 3 camadas tocou você, escreva nos comentários, em uma única palavra, qual camada mais falou ao seu coração hoje? Palavra, afirmação ou imagem? Esse gesto simples consolida sua decisão e inspira quem está chegando agora a praticar com você. Antes de apagar a luz, faça um pequeno selo. Toque a moldura da porta do quarto e diga em voz baixa: meu caminho está claro. Depois toque o travesseiro e diga: minha mente está guiada. Por fim, coloque a mão sobre o coração. Meu espírito está em paz. 3 toques, 3 camadas, um descanso. Quando você dorme dentro dessa ordem, o amanhecer entrega respostas que não pedem anúncio, apenas passos alinhados. Quando a semente está viva, o primeiro sinal não é o fruto na mão, é o silêncio quebrando dentro da terra. A Escritura diz que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, e dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Perceba, ele dorme e a semente trabalha. Há um como que pertence a Deus. O seu papel é reconhecer os sinais discretos e responder com gratidão silenciosa. Napoleão dizia que a oportunidade costuma bater de maneira suave, vestida de trabalho e de simplicidade. Por isso, tantos não a reconhecem. Os sinais iniciais raramente são fogos no céu, são ajustes sutis. Acordar com uma frase clara na mente, lembrar o nome de alguém no momento certo, enxergar uma bagunça que precisa ser organizada para que a porta adequada apareça. Esses sinais não pedem anúncio, pedem obediência pequena e imediata. Faça assim nos próximos dias. Ao acordar, antes de pegar o celular, sente-se por 1 minuto e pergunte em silêncio: o que já começou em mim esta manhã? Espere em quietude. Pode vir uma impressão, uma palavra, uma lembrança. Escreva em uma linha no seu caderno do secreto e siga. Se nada vier, agradeça mesmo assim. A gratidão é a lâmpada que acende os sinais quase invisíveis. A Bíblia afirma que em tudo dai graças. A gratidão contínua mantém o seu interior sensível ao movimento de Deus. Alguns sinais que muitos ignoram: descanso, onde antes havia ansiedade, desejo de organizar finanças com calma, clareza para dizer não a convites que antes te desviavam, coragem de dar um passo simples que estava adiado há meses. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a dor diminui e a clareza aumenta, o processo começou.
Honre essa mudança sem transformá-la em espetáculo. Napoleão dizia que o sucesso se constrói por decisões pequenas e consistentes. Sinal reconhecido precisa virar ação pequena. Se você lembrou o nome de alguém, mande uma mensagem objetiva e honrosa. Se veio a ideia de revisar seus gastos, sente por 15 minutos e olhe números com honestidade e paz. Se surgiu o impulso de estudar algo, separe meia hora hoje, não uma promessa de 3 horas amanhã. O invisível se fortalece quando encontra resposta concreta. Momento de reflexão. Quais sinais você costuma desprezar porque parecem pequenos demais? Você espera o grande contrato e não vê o e-mail que pede apenas uma resposta firme. Você deseja a promoção e não percebe que a disciplina de chegar 10 minutos antes já está suavizando o caminho. Você sonha com uma conexão importante e ignora a conversa simples que abre a próxima porta. Hoje, peça olhos para o sutil. Deus ama trabalhar no detalhe que cresce em silêncio. Crie um ritual de reconhecimento ao cair da tarde. 3 perguntas curtas no caderno. O que vi hoje que confirma a minha oração? Qual foi a menor obediência que pratiquei? De que forma fui guardado de um desvio? Escreva uma linha para cada. Depois, feche o caderno e diga: obrigado. Quando a memória registra o favor, a esperança fica estável. E esperança estável sustenta coragem mansa. Se esta palavra está afinando sua percepção, deixe nos comentários uma única palavra para marcar que você está atento ao sutil. Escreva sinal. Isso orienta sua atenção e inspira quem chega agora a olhar com mais cuidado para o próprio caminho. Por fim, um selo simples para a noite. Antes de apagar a luz, coloque a mão sobre o peito e diga baixinho: eu reconheço o que Deus já começou e caminho em paz. Depois, imagine por um instante uma linha luminosa ligando o hoje ao amanhã, contínua e serena. Não é pressa, é continuidade. Durma com essa imagem. O processo que começou no secreto seguirá crescendo, e você o acompanhará com passos discretos, decisões honestas e um coração que sabe agradecer sem se exibir. O invisível está a caminho de se tornar inevitável. Há histórias que crescem melhor no solo do silêncio. Jesus curou pessoas e muitas vezes disse para não anunciarem, não porque a bênção devesse ficar escondida, mas porque o fruto fala por si na hora certa. O testemunho silencioso não é omissão, é maturidade. É escolher que a primeira conversa sobre o milagre seja entre você e Deus e que a segunda conversa seja com a sua própria obediência. Deixe-me contar uma história. Um homem simples, chamemos de Daniel, começou a ouvir à noite em secreto, exatamente como você tem feito. Ele escreveu uma frase semente em uma folha pequena e guardou na Bíblia. Todas as noites, uma oração curta, uma afirmação limpa, uma imagem breve. Dias depois, uma oportunidade tímida surgiu. Não era a grande porta que ele esperava. Era uma tarefa menor, honesta e tranquila. Ele disse sim. Em 2 meses, aquela tarefa discreta se transformou em contrato sólido. Não houve anúncio, não houve discurso. Houve passos. Quando perguntaram como tudo aconteceu tão de repente, Daniel sorriu e respondeu: eu tenho caminhado com paz e constância. Quem sabia mesmo era Deus e o caderno dele. A Escritura diz que o pai que vê em secreto recompensa. E Provérbios ensina que o diligente governa. O testemunho silencioso é a junção dessas 2 leis. Deus trabalha enquanto você dorme, e você confirma de dia com diligência calma. Napoleão dizia que o triunfo ama a preparação silenciosa. Você não precisa gritar sua fé para que ela funcione. Precisa honrá-la quando as pequenas portas se abrirem. Como praticar o testemunho silencioso? Primeiro, registre o que Deus está fazendo no lugar que ninguém lê. Uma linha por dia. Hoje percebi clareza para dizer não. Hoje organizei minhas contas com paz. Hoje, uma conversa alinhou um caminho. Segundo, transforme cada evidência em gratidão discreta. Obrigado, Senhor. E volte ao foco. Terceiro, responda com integridade e prontidão ao que aparecer.
O testemunho se fortalece quando encontra ação coerente. Talvez alguém pergunte: o que você está fazendo de diferente? Você pode responder com dignidade e sem abrir o ventre do processo: estou vivendo um tempo de foco, fé e simplicidade. E segue. Jesus ensinou a não lançar pérolas em qualquer terreno. O seu processo é pérola. Unções nascem em silêncio. E quando amadurecem, não precisam de aplauso. Precisam de mordomia. Napoleão dizia que planos cuidadosamente guardados são planos mais bem executados. Guardar não é esconder por medo, é proteger por sabedoria. Enquanto você resiste à tentação de explicar, você também se liberta de provar algo para alguém. Este descanso tira o peso da performance e devolve a leveza ao caminho. E leveza abre portas que a pressa fecha. Momento de reflexão. Que parte do seu coração busca a aprovação antes da hora? Onde você ainda quer ser visto para se sentir válido? Coloque isso diante de Deus agora. Diga em voz baixa: Pai, eu recebo a confirmação que vem de Ti e libero a necessidade de provar. O corpo solta, a mente respira. O testemunho cresce de dentro para fora. Agora, uma prática para hoje. Escolha uma pequena evidência de avanço e celebre em secreto. Pode ser preparar uma refeição com gratidão, caminhar 10 minutos reconhecendo a bondade de Deus, organizar um espaço da casa como ato profético de ordem. Enquanto faz, diga por dentro: obrigado. Eu honro o que começou. Este gesto simples se torna memória do céu em você. Quando vier a grande oportunidade, você já estará treinado. Não haverá barulho, haverá prontidão. Não haverá ansiedade, haverá estrutura. E quando for a hora de compartilhar, o fruto terá voz própria. Pessoas perceberão paz no seu jeito de falar, firmeza nas suas decisões, brilho nos seus olhos que não precisa de holofote. O testemunho silencioso molda caráter antes de abrir portas, e por isso as portas que se abrem permanecem. Se esta palavra confirmou algo em você, escreva nos comentários uma única palavra, clara e firme, para selar. Escreva: preservado. Essa declaração discreta organiza seu coração e inspira quem está chegando agora a honrar o processo sem alarde. Durma com esta verdade. Deus está construindo algo em você que não depende de palco. O secreto tem voz. A diligência tem voz. A paz tem voz. E quando elas falam juntas, o mundo ouve sem que você precise elevar o tom. A colheita chega e quando chegar você reconhecerá. Porque foi você quem arregou em silêncio, noite após noite, na presença do Deus que vê e recompensa. Existe uma chave que abre portas internas antes de qualquer porta externa se mover. Jesus disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. Esta é a engrenagem invisível. A fé molda a forma como você pensa, e o pensamento molda a forma como você percebe e responde às oportunidades. Napoleão dizia que a chave de ouro é impregnar a mente todas as noites com um propósito definido, carregado de fé tranquila e emoção limpa. Quando essa impregnação acontece, o sono se torna um aliado poderoso da sua prosperidade. A chave funciona assim: propósito definido, mais emoção serena, mais repetição coerente. Propósito definido. O que exatamente você está pedindo direção para fazer, servir, construir? Emoção serena. Não é grito, é convicção doce. Repetição coerente. Noite após noite, a mesma linha, o mesmo lugar, o mesmo espírito. A Bíblia diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A chave de ouro remove a duplicidade. Ela unifica. Vamos aplicar ao sono com um rito simples de 3 minutos, que você repetirá por 21 noites. Um único propósito por ciclo. Escolha algo claro e justo. Por exemplo, estabelecer uma nova fonte de renda honesta e alinhada ao meu dom. Ou, encontrar a porta certa para servir com o que faço e ser recompensado com justiça. Não use 3 desejos ao mesmo tempo. A chave abre uma porta por vez. Sente-se na cama, coluna alinhada. Escreva em uma linha o propósito do ciclo. Leia uma vez com calma.
Em seguida, confesse fé, baseando-se na palavra. O Senhor firma os meus passos e me dá prosperidade no meu caminho. Eu recebo direção clara. Você não precisa convencer Deus, você se alinha a Ele. Coloque a mão sobre o coração e recorde por um instante um momento de favor que você já viveu, mesmo pequeno. Deixe o corpo lembrar como é estar em graça. Napoleão dizia que emoção é combustível para a ideia certa. Emoção serena é combustível limpo, nem euforia nem apatia. Gratidão firme. Fale uma única afirmação, curta, no presente, que traduza o propósito em movimento. Eu reconheço a oportunidade justa, ajo com sabedoria e sou recompensado com paz. Ou, eu encontro pessoas certas, sirvo com excelência e avanço com favor. Repita uma vez. Depois, silêncio. Deite e descanse. Agora, a parte que conecta diretamente com o título deste vídeo. Não conte a ninguém o que está acontecendo por dentro. Deixe a chave trabalhar a fechadura durante a noite. A Escritura diz que o justo vive pela fé. Vida de fé é obra de interior silencioso que transborda no tempo certo. Conte a Deus, registre no caderno, responda ao dia com diligência. Só. Afirmações noturnas específicas para valor, provisão e portas abertas. Valor. Eu entrego valor real, encontro alegria no servir e sou reconhecido com justiça. Provisão. A provisão me encontra com ordem e paz, sem pesos desnecessários. Portas. Portas adequadas se abrem diante de mim e eu entro com discernimento e calma. Escolha uma por noite, de acordo com seu ciclo de propósito, e mantenha por 7 noites antes de trocar. Napoleão dizia que a mente ama padrões. Padrões santos produzem colheitas estáveis. Momento de reflexão. Seu propósito atual cabe em uma linha ou virou um parágrafo ansioso? Se virou parágrafo, você não tem propósito, tem ruído. Reduza até caber numa única respiração. O céu trabalha melhor com pedidos claros e corações quietos. Lembre-se, seja-vos feito conforme a vossa fé. Fé concentrada foca, pede pouco e caminha muito. Sinais de que a chave começou a girar. Ideias simples, quase óbvias que você ignorava. Pessoas que surgem com precisão. Portas que parecem menores, mas guardam um corredor maior atrás. Não despreze o pequeno. Honre com passos. Napoleão dizia que grandes oportunidades muitas vezes vestem roupa de tarefas humildes. A humildade de responder hoje abre os salões de amanhã. Se esta chave encontrou sua mão, escreva agora nos comentários, em uma única palavra, para selar sua decisão de praticá-la. Escreva chave. Esse gesto discreto firma seu propósito e encoraja quem está aqui a colocar a mão na fechadura do próprio destino. Antes de apagar a luz, faça o selo final. Toque o caderno fechado e diga baixinho: meu propósito está definido. Toque o coração. Minha fé está serena. Toque o travesseiro. Minha repetição é coerente. E durma. A chave está girando por você no invisível, e quando o clique acontecer, você saberá. Porque portas adequadas não fazem barulho. Elas se abrem com paz. Há uma mesa posta para você, mesmo quando o ambiente parece adverso. O Salmo 23 declara que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso significa que, no escuro, há provisão específica esperando por você. E ela não depende do humor do mundo, depende da fidelidade de Deus. À noite, quando os ruídos cedem, essa mesa se torna mais nítida para quem sabe aquietar o coração. Napoleão dizia que a mente precisa de um alvo e de um ambiente interno, onde esse alvo possa ser servido. A mesa preparada é exatamente isso. Um alvo claro sustentado por um ambiente de paz. Enquanto você dorme, sua mente organiza peças quando encontra esse ambiente. Por isso, antes de deitar, nós criamos a atmosfera da mesa, não com pressa, mas com reverência. Faça assim hoje. Apague as luzes, deixe apenas uma penumbra discreta. Fique em pé por alguns segundos e diga devagar: o Senhor prepara para mim o que preciso nesta estação. Sente-se na cama e traga à lembrança 3 itens que compõem essa mesa para o seu momento.
Pode ser clareza financeira, pessoas certas para parceria justa, vigor para cumprir o que precisa ser feito. Não descreva longamente, apenas nomeie por dentro. Em seguida, agradeça como quem já está à mesa. Gratidão é a forma de sentar-se antes mesmo de ver a toalha. A Escritura afirma que nada nos faltará quando o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará não é excesso, é suficiência santa. É o necessário que chega na hora exata, do jeito exato, com o peso certo. Napoleão dizia que a verdadeira riqueza é a capacidade de fazer fluir recursos para um propósito definido. Ao deitar, una as duas verdades: suficiência santa e propósito definido. Diga em voz serena: eu recebo o suficiente para cumprir meu propósito com excelência e paz. Agora, a visualização breve da mesa no escuro. Imagine uma mesa simples, limpa, com 3 objetos que simbolizam o que você nomeou. Um envelope organizado, representando finanças claras. Uma agenda aberta com um encontro marcado, representando conexões certas. Uma lamparina acesa, representando vigor e direção. Veja essa cena por poucos segundos e solte. Não force, não prenda. O escuro de Deus não é ausência, é incubadora. O que está sendo preparado amadurece melhor quando você confia. Momento de reflexão. O que tem impedido você de sentar-se à mesa que Deus já preparou? Culpa antiga. Apressamento. Comparação. Coloque isso diante do Senhor agora, como quem tira objetos da cadeira antes de se assentar. Diga em baixa voz: eu libero o que não me serve e tomo o meu lugar. Sinta o corpo ceder, os ombros descerem, a respiração se aprofundar. Sentar-se é um ato de fé. Se no dia seguinte surgirem convites que pareçam grandes demais para a sua fase, peça discernimento. Mesa preparada não é banquete de vaidade, é provisão de precisão. Às vezes ela chega vestida de tarefa simples, de conversa honesta, de ajuste de rotina. Napoleão dizia que o domínio próprio é o estômago da alma. Ele decide o que entra. Escolha o que alimenta seu propósito e recuse o que só infla o ego. Quem se alimenta do que é certo não sente fome de aplauso. Antes de dormir, cele a noite com uma oração curta. Pai, eu me assento à mesa que tu preparaste. Eu recebo o necessário no tempo certo com a tua paz. Ensina-me a reconhecer e honrar o que me dás. Em nome de Jesus, amém. Depois silencie. A gratidão feita em voz baixa transforma o quarto em sala de banquete, e quando a alma se sente nutrida, ela para de mendigar atenção e começa a servir com dignidade. Se esta palavra encontrou você, escreva nos comentários uma única palavra para selar. Escreva mesa. Isso fixa seu lugar e lembra a outros que a provisão de Deus é discreta, constante e suficiente. Durma com a certeza de que, mesmo no escuro, há pão e direção. Você acordará com passos simples para honrar essa mesa. Um ajuste nas contas, um sim com paz, um não com firmeza. E no percurso, você não precisará contar a ninguém, porque quem se alimenta bem no secreto carrega no olhar a luz de quem já foi servido pelo céu. Há compromissos que transformam o coração em terreno constante. A Escritura diz: semeai com justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo de pousio. 30 noites é o tempo de lavrar a terra da alma com constância, até que o hábito se torne trilho e a paz se torne clima. Este voto não é peso, é aliança. Quem decide por 30 noites escolhe escrever uma nova trajetória no invisível. Napoleão dizia que a persistência faz a diferença entre o comum e o extraordinário. Persistência aqui não é força bruta, é delicadeza repetida. É manter o mesmo espírito, a mesma linha, o mesmo foco, noite após noite. Quando você dá esse ritmo ao seu interior, a mente aprende o caminho, o corpo coopera e o espírito permanece desperto. O voto de 30 noites cria continuidade, e a continuidade abre corredores que o esforço isolado não encontra. Como firmar o voto hoje? Pegue seu caderno do secreto e escreva em uma linha: eu consagro 30 noites ao silêncio, à palavra, à afirmação e à imagem.
para reconhecer portas adequadas com paz. Abaixo, desenhe 3 pequenos marcadores, um para cada dezena. No final de cada bloco de 10 noites, você registrará uma única evidência de avanço. Uma linha, sem explicar a ninguém. É você, Deus e a sua fidelidade diária. A Bíblia nos lembra que o justo viverá pela fé. Viver pela fé também é viver pela disciplina mansa que protege a promessa. Por isso, estabeleça uma rotina simples que sinalize ao seu corpo que a noite começou. Um copo de água ao lado da cama. Uma luz suave. Uma frase de selo. Eu entro no secreto e o secreto trabalha por mim. Napoleão dizia que o hábito é a ferradura do cavalo que leva a visão até o destino. Sem hábito, a visão tropeça. Com hábito, ela atravessa. Nos dias de cansaço, simplifique, não desista. Se a mente estiver barulhenta, repita apenas a palavra e a afirmação, uma vez cada. Se o corpo estiver inquieto, faça a respiração curta e deite. Se o coração estiver pesado, entregue em poucas palavras e silencie. O voto não pede perfeição, pede retorno. Voltar toda noite é a vitória. Momento de reflexão. O que costuma interromper sua constância? Uma conversa tardia, a tela sem propósito, o diálogo interno de comparação. Escolha hoje um único ladrão de noite para fechar a porta. Nomeie por dentro e decida. Eu fecho esta porta por 30 noites. Não para sempre, por 30. O coração entende metas que cabem na mão. Para fortalecer o voto, crie um pequeno altar de memória. Pode ser apenas um objeto na mesa de cabeceira, uma pedra lisa, uma folha marcada. Toda noite, antes de apagar a luz, toque esse objeto e diga baixinho: eu lembro quem sou e para onde vou. A memória do propósito sustenta a constância quando a emoção oscila. Sinais de que o voto está gerando raízes. Você acorda mais claro, mesmo sem muitas horas de sono. Você percebe desvios com rapidez e retorna sem drama. Você escolhe palavras com mais sobriedade. A Escritura diz que o Pai que vê em secreto recompensa. A recompensa da constância é primeiro interior. Paz que organiza. Discernimento que protege. Só depois aparecem as portas e as respostas. Se esta palavra afirma o seu coração, deixe nos comentários uma única palavra para selar o compromisso. Escreva ciclo. Essa marca simples cria responsabilidade mansa em você e inspira quem está caminhando junto a permanecer. Antes de deitar hoje, firme o voto com uma oração curta. Pai, eu consagro 30 noites ao teu secreto. Ensina-me a perseverar com alegria, a reconhecer teus sinais e a responder com diligência. Eu recebo graça para manter o trilho até o fruto amadurecer. Em nome de Jesus, amém. Depois, silêncio. Você não precisa anunciar. Precisa voltar amanhã. E depois. Quando completar as 30, você saberá. Porque haverá algo em você que não se move com o vento, e portas que antes hesitavam agora se abrem com paz. Toda construção precisa de um selo final, um amém que fecha a porta por dentro e envia você ao dia com paz. A Escritura diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. O selamento é isso: propósito firme e confiança mansa. É a última palavra da noite, dizendo ao seu interior: está cuidado, está entregue, está em andamento. Agora, descanse. Napoleão dizia que decisões definitivas exigem menos energia do que decisões temporárias. Quando você sela, você decide de forma definitiva. Decide pelo silêncio que protege, pela prática que organiza, pela fé que sustenta. E uma decisão definitiva consome menos força do que a dúvida que volta toda hora pedindo revisão. O selamento economiza sua alma. Faça o selamento em 3 passos simples, ainda com as luzes baixas. Primeiro, reconhecimento. Sente-se na beira da cama, coluna tranquila, mão sobre o coração. Diga devagar: Pai, eu reconheço teu governo sobre mim. Eu te agradeço pelo que já começou. Eu coloco meu descanso nas tuas mãos.
permita que as palavras assentem como pedra em chão firme. O corpo entende quando o espírito lidera. Segundo, proteção. A Bíblia afirma que a paz de Deus guarda mente e coração. Fale em voz baixa. Eu recebo tua paz como cerca em volta de mim. Eu rejeito ruídos, comparações e pressa. Minha noite é altar, meu sono é rega, meu coração é terra boa. Napoleão dizia que proteger o foco é proteger o destino. A proteção aqui é paz ativa, não isolamento. É dizer não ao que disperse, sim ao que nutre. Terceiro, envio agora. Levante o olhar e faça uma afirmação breve de envio, como quem assina um documento antes de deitar. Eu caminho em direção às portas adequadas, com sobriedade e favor. Eu sirvo com excelência e sou recompensado com justiça. Eu colho com gratidão o que plantei em secreto. Pare. Silencie. O envio encerra a conversa interna e permite que Deus conduza a noite. Momento de reflexão. O que precisa ficar do lado de fora desta noite para que a paz guarde seu sono? Uma notícia que não precisa ser lida agora. Um diálogo que pode esperar. Um pensamento que não é seu. Devolva cada um ao lugar. Diga por dentro. Fica para amanhã. Eu sou guardado hoje. A maturidade sabe adiar o que rouba quietude. Um gesto de selamento para praticar toda noite. Toque a moldura da porta do quarto com a ponta dos dedos e declare baixinho que este lugar seja casa de paz. Em seguida, apague a luz e toque o travesseiro dizendo: que meu sono seja trabalho do céu. Por fim, toque o caderno fechado. Que o que está nascendo permaneça escondido até a hora certa. 3 toques, 3 testemunhas. O ambiente, o corpo e o processo. Se nos próximos dias vierem convites que pareçam urgentes, teste-os pela paz. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O que acrescenta peso desnecessário, você educadamente recusa. O que traz paz e sentido, você recebe e anda. Napoleão dizia que decisões certas parecem simples, quando o propósito está claro. O selamento clareia o propósito. Agora uma oração final de envio para esta fase. Senhor, eu selo esta jornada diante de Ti. Eu consagro minhas noites ao Teu secreto e meus dias à Tua direção. Que Tua paz cerque minha mente, que Tua sabedoria me conduza, que Teu favor me localize. Eu recebo portas adequadas, relacionamentos justos, ideias simples e passos firmes. Eu guardo o que é santo, administro o que recebo e testemunho com sobriedade. O que começou no invisível amadurece em mim com silêncio e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra encontrou o seu coração, deixe nos comentários uma única palavra para selar este tempo e marcar o envio. Escreva Amém. Essa confissão simples une a nossa comunidade em fé e lembra você, toda vez que olhar, do pacto que fez aqui. Respire fundo. Entre em descanso. O selo está posto. A partir de agora, você não precisa contar a ninguém. Você precisa caminhar. Amanhã, quando abrir os olhos, a paz te mostrará o primeiro passo. E cada passo, somado ao próximo, revelará o que Deus estava preparando no escuro. Há um fio que atravessa tudo o que você ouviu até aqui. Silêncio que guarda, palavra que fundamenta, afirmação que direciona, imagem que convida, prática que se repete, paz que governa. A Escritura nos prometeu recompensa no secreto. Napoleão dizia que a mente se torna aquilo que alimenta noite após noite. Você uniu as duas chaves, fé e foco. Agora deixe que o invisível continue trabalhando em seu favor enquanto você descansa com serenidade. Recapitule por dentro. Você sabe como entrar no quarto e fechar a porta. Você sabe plantar uma frase semente. Você sabe escolher uma frase guia. Você aprendeu a oração codificada que organiza o coração. Você sabe reconhecer sinais discretos sem transformá-los em espetáculo. Você firmou o voto de 30 noites e você selou. O caminho está traçado. O fruto virá no tempo certo, com paz. Antes de apagar a luz hoje,
Faça uma última entrega. Diga bem baixinho: Pai, eu guardo o que recebi e caminho em paz. E durma. Amanhã você vai acordar com passos simples, uma mensagem para enviar, um ajuste para fazer, uma decisão para tomar com calma. Honre cada passo. A prosperidade se aproxima de quem pratica com constância o que aprendeu em Deus. Se esta jornada tocou você, fortaleça este movimento agora. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem essa palavra. Inscreva-se no canal O Código da Prosperidade e ative as notificações para continuar recebendo guias noturnos que sustentam sua fé e seu foco. E nos comentários, escreva uma única palavra para selar o que foi construído hoje. Escreva código. Essa palavra nos une em propósito e sinaliza ao seu coração que você pertence a uma comunidade que honra o secreto e pratica a sabedoria. Quero também te conduzir a um passo prático e profundo. No comentário fixado, você encontrará o nosso e-book O Método Napoleon Hill para desbloquear a prosperidade. É um manual de 30 dias para transformar a sua noite em trilho de prosperidade, com exercícios simples, checklists de hábito, roteiros de afirmação e páginas de acompanhamento diário. Trate isso como um investimento na sua vida. Se você sentiu que este vídeo colocou chaves na sua mão, o método vai te acompanhar dia a dia para consolidar o que começou aqui. Respire, silencie, receba. O que Deus começou em secreto está amadurecendo. Você não precisa explicar, você só precisa praticar. Curta, inscreva-se, comente código e, quando estiver pronto, mergulhe no método no comentário fixado. Eu honro sua caminhada. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza por portas adequadas, com sobriedade e favor. Durma em paz. O invisível está trabalhando.